se tem um irmão. Aqui tem outro. Tenente Bosco. Vocês são muito bem-vindos aqui. Aqui tem um jovem. Tem mais alguém? Que diremos a eles? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Sinta-se bem conosco. Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos para se colocar de pés. A ausência do pastor Célio nessa reunião, ele está para Santa Helena. É o motivo que ele não está conosco aqui. É uma responsabilidade muito grande, ministrar a palavra de Deus. Mas aquilo que Deus colocou em meu coração nesta noite, eu gostaria de transmitir para os irmãos. Pastor, o senhor vai falar que eu vou ser abençoado, que eu vou receber a chave de um carro ou de uma casa? Não. Eu vou falar nesta noite aquilo que Deus colocou no meu coração, de pessoas que é provado para ser aprovado pelo Senhor. Primeiro nós somos provados, nós somos testados. Se nós conseguirmos ficar firme, aí nós seremos aprovados pelo Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Apenas o versículo de número 12. Depois nós vamos ler outras passagens. Nos diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedir a Ele que Ele venha falar com cada um de nós, que Ele venha suprir a necessidade de cada um de nós que adentramos aqui nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de aqui estarmos. Te agradecemos pela vida de cada irmão que deixou o seu lar e aqui veio, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Senhor, meu Deus, nós vamos falar a Tua palavra. Pai querido, venha alimentar a cada um de nós nesta noite. Venha falar conosco. Que a presença do Teu Espírito Santo venha ser manifestada no meio da Tua igreja, Senhor. Não nos deixe só. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Apóstolo Tiago, escrevendo esta carta, nós encontramos que nós temos aviso. O irmão Chiquito está morando aqui em Quirinópolis, no bairro Tonico Bento, Rua 4, quadra, lote, quadra, não entendi, 29? Quadra, lote 1, número 83. Peço visitas, em nome de Jesus. Amém. A esposa está também, irmão Chiquito? Está ali. Vamos dar um bem-vindo para o irmão Chiquito, a sua esposa, que é morador de Quirinópolis, que diremos a ele: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão Chiquito. Glória a Deus. E o que nós vamos meditar nesta noite, irmãos, de algumas pessoas que deixaram o seu nome registrado na Bíblia Sagrada. Pessoas que foram escolhidos por Deus, chamados por Deus. Deus fez promessas,
Pessoas que foram sinceros diante de Deus, mas nem por isso deixou de passar por luta e por provação. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós vamos encontrar a história de um homem que a Bíblia o chama de amigo de Deus, o pai da fé. Homem este que foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus para deixar a sua terra, deixar a sua parentela, ir para um lugar até então desconhecido para ele. Mas Deus o chamou, fez promessa para Abrão, e ele confiou na palavra de Deus e saiu. Deus mostra o local para Abraão. Ali Abraão chegou, ele fez um altar ao Senhor. E ele começou a dedicar a sua vida ao Senhor. E Deus havia dito a ele que ele daria um filho. Quando ele saiu da sua terra, ele tinha 75 anos. Os anos se passaram. Quando Abraão tinha 99 anos, algumas vezes Deus refez essa promessa novamente para ele. Aí aos 99 anos parecia quase impossível. Aí Deus anuncia que ele ia ser pai de um filho. Aos 100 anos de idade, a sua esposa com 90 anos, nasce o seu filho Isaque. Tenho certeza, como é para todo pai, para toda mãe, e principalmente aquele casal naquela idade ter um filho. Aquele filho era tudo para eles. Com certeza foi criado com todo o amor, com todo o carinho possível. Mas os anos se passam, aquela criança se torna um jovem. Aí Deus aparece novamente para Abraão e disse: olha, Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, irmão, vamos encontrar essa passagem. Eu quero que você me ofereça o seu filho Isaque em sacrifício. Vai a um lugar onde eu vou te mostrar. Abraão obedece à voz do Senhor. No outro dia ele sai pela madrugada. Com certeza ele não disse nada para Sara. E nem para ninguém. Porque se ele fala para Sara, com certeza Sara não ia permitir. Mas ele obedeceu à voz do Senhor. E saiu. Ele, o seu filho e mais 2 jovens com ele. Ele caminha 3 dias, junto com o seu filho. Você já pensou o que passava na mente daquele homem? Eu estou levando meu filho para sacrificá-lo. Ele teve tempo de desistir. Ele teve tempo de voltar atrás. Ele teve tempo de questionar com Deus: Senhor, esse aqui é o filho da promessa que o Senhor me prometeu. Como que agora o Senhor me pede ele de volta? Mas Abraão não questionou. Depois de 3 dias ele chega no local. Aí ele vê o monte. Ali ele deixa os 2 moços com os animais. Ele toma o seu filho Isaque e põe a lenha sobre os seus ombros e os 2 vão caminhando. Ele pega o cutelo e o fogo. Isaque vira para ele e disse: meu pai, aqui eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Isaque sabia que algo estava faltando para aquele sacrifício.
Mas Abraão disse: meu filho, Deus para ti o cordeiro proverá. Não sabia Isaac que ele era o cordeiro naquele momento. E a palavra de Deus nos diz que Abraão ali arrumou o altar, pôs a lenha, pegou o cutelo, amarrou o seu filho ali em cima. Só que tem uma coisa: quando Abraão foi subir ao monte, ele disse para os moços: vocês ficam aqui, eu e o moço, nós vamos lá e vamos adorar. E depois de nós termos adorado, aí ele não fala no singular, ele fala no plural: nós voltaremos. Abraão tinha certeza que o Deus que tinha dado o seu filho, porque Deus, ele não recebe oferta humana, não. Mas Abraão sabia que mesmo da cinza, Deus poderia ressuscitar o seu filho. Quando ele estendeu o cutelo para tirar a vida do seu filho, o Senhor disse: Abraão, não faças tal. Agora eu sei que você me teme. Abraão olhou e viu um cordeiro, estava ali preparado, preso para o chifre, para o sacrifício. Abraão sacrificou e voltou glorificando a Deus. Aleluia. A promessa de Deus cumpriu na vida de Abraão. Foi um homem íntegro. Deus faz essa promessa também para Isaac, para Jacó. Deus disse para Abraão que os seus filhos iam ficar no Egito por 430 anos em cativeiro. Mas que Deus ia tirá-lo dali, ia dar a eles uma pátria que eles não tinham. Aonde Abraão peregrinou, era o termo dos filhos de Israel. Os anos se passaram, e Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão porque Deus tinha feito a promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da maldita serpente. Mas Deus queria uma família que temesse a Ele, para que dela nascesse o seu filho. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus deu a eles mandamentos para ser cumpridos. Eles entrando na terra prometida, logo eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles tinham uma tendência muito grande para a idolatria. Como Deus ia permitir que o seu filho nascesse em um lar idólatra? Que o seu filho nascesse numa família que não adorasse a Deus? E Deus lutou por várias vezes, levantou nação para destruir, para humilhar os filhos de Israel. Quando eles eram castigados, eles voltavam para Deus, mas de repente, a idolatria estava lá novamente. Os anos se passaram. Eles ficaram na terra por algum tempo. E Deus, usando os seus profetas, que eles iam ser levados para o cativeiro novamente. Os anos se passaram, Deus levantou os caldeus, levaram os filhos de Israel para a Babilônia, para ali ser escravos. 70 anos foi o que Deus falou que eles iam ficar ali em cativeiro. E eles estavam num nível espiritual tão baixo, que quando eles começaram a destruir Jerusalém,
Lá no capítulo 22, o versículo 30 de Ezequiel, a palavra de Deus diz assim, que Deus procurou um homem que se colocasse na brecha pelaquela cidade, mas ele não encontrou. Deus estava falando que se ele tivesse alguém, um homem, tivesse posto diante daquela muralha, aqueles exércitos iam chegar ali, ia cair por terra, e eles não iam entrar dentro daquela cidade. Mas ele não encontrou um. Foram todos levados para o cativeiro. A primeira leva que se deu foram 10.000, entre os nobres da terra, família real. Mas lá no cativeiro, 4 jovens, eles fizeram um propósito no seu coração, de não se contaminar com o manjar do rei. Eles chegando ali, o rei mandou escolher jovens perfeitos, simpáticos, jovens estudados, e foram levados 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram escolhidos para estar ali por 3 anos, para ser instruído na linguagem dos caldeus, e depois de 3 anos eles iam comparecer diante do rei. Ele chegando ali, ele pediu para o mordomo, dá a eles verduras, para eles comerem. Eles não queriam comer o manjar que o rei havia dado para eles. E o dispenseiro disse, olha, eu tenho medo porque vocês podem emagrecer, e depois o rei vai tirar minha vida. Eles disseram, não, faz um teste por 10 dias. Se nós estiver mais magros que os outros, estiver diferente, aí você faz desse jeito. E Deus deu graça a ele diante daquele homem. Depois dos 10 dias, eles estavam mais fortes, mais bonitos do que os outros. E eles não se contaminaram. No final dos 3 anos, eles compareceram diante do rei. A palavra de Deus diz que eles foram 10 vezes mais sábios do que todos os outros. E eles ficaram no reinado. Deus honra quem tem propósito na vida. Deus jamais ele vai dar alguma coisa para pessoas que hoje está firme, está com o pé hoje dentro da igreja, amanhã está fora. Hoje é crente, amanhã não é. Não. A pessoa precisa ter dedicação, ser firme. A tempestade ela vem para o rico, vem para o pobre, vem para todos, a adversidade. Todos. Agora, qual que é, irmãos, a vantagem? Hoje você está firme na casa do Senhor. Amanhã vem uma luta, eu afasto dos caminhos do Senhor. O que eu vou ter para contar depois? A luta veio na minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu desisti da caminhada. Mas o glorioso, irmãos, é você passar a luta e continuar de pé. Às vezes alguém está te maltratando, está te humilhando, mas você está de pé. Às vezes levanta todos os ventos contra você, mas você está firme. Vai ter um momento que a tempestade vai passar e você vai cantar o hino da vitória lá do outro lado. Aí você pode olhar para trás e dar um sorriso e dizer, graças a Deus, eu venci.
Mas de repente, aquele rei sonha um sonho. E ele esqueceu o sonho que havia sonhado. E ele se perturbou. E ele mandou chamar todos os seus sábios, os seus adivinhos. Ele disse: olha, eu sonhei um sonho e eu estou perturbado com este sonho. Eu queria que vocês me falassem o sonho e me dessem a interpretação. Mas ele disse: conta-nos o sonho que nós te daremos a interpretação. Mas ele havia esquecido o sonho. E eles não conseguiram. E falou: ó rei, ninguém pede isso para os seus sábios, nem para os seus adivinhos. Rei nenhum, ninguém faz. E ninguém na terra pode fazer isso. Somente os deuses, onde a morada dele não é na terra. E este era o Deus que Daniel, aleluia, Misael, Azarias serviam. Glória a Deus. Saiu o decreto. Todos os sábios deveriam ser mortos. O primeiro que eles foram buscar foram os cristãos. Foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí Daniel disse: por que apressa o mandato do rei? Aí Arioque, seu comandante, contou para ele o que havia acontecido. Ele disse: não me leva na presença do rei. Daniel lhe compareceu. Ele foi. E ele disse para o rei, pediu um tempo. Aí Daniel, ele tinha um costume, que os irmãos sabem, conhecem bem. Daniel, 3 vezes por dia, ele orava ao Senhor. A oração, irmãos, ela deve fazer parte nas nossas vidas. Às vezes, você, eu não estou bem, está tudo bem na minha vida. Aí que é o momento que você precisa. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele só continuou fazendo o que ele já fazia. Ele orou e pediu a Deus, e Deus deu a interpretação para ele. De repente ele fala para Arioque: me leva na presença do rei, que Deus já me deu a interpretação do sonho. Chega lá, Daniel conta para o rei o que ele havia sonhado e deu a interpretação do sonho. Daniel é exaltado. Daniel exalta os seus 3 companheiros também. Mas acabou a perseguição? Não. O sonho que o rei teve foi de uma grande estátua. Aí o rei resolve fazer uma estátua. E põe todos para adorar aquela estátua. Só que aqueles 3 jovens que ali estavam, eles estavam ali na Babilônia, eles sabiam que era porque eles haviam se dobrado diante de outros deuses. Eles haviam feito um propósito de nunca mais se dobrar diante de outro Deus. Não faltou. Logo quando eles não se dobraram, alguém foi até o rei e disse: olha, tem 3 jovens hebreus que eles não fizeram caso da sua palavra, ó rei. Eles não se dobraram diante da estátua que o Senhor o fez. Ele mandou chamá-los. E ele perguntou se era de propósito que eles haviam feito aquilo. Se eles estavam dispostos de, quando ouvir os sons dos instrumentos, eles se dobrarem. Eles disseram ao rei: nós não nos dobraremos. Nem que isso custasse a sua vida. E eles disseram, o rei ameaçou eles de jogar eles na fornalha. Ele falou: ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não,
eles estavam prontos para doar as suas vidas, mas não se dobrar diante de outro Deus. O rei ficou enfurecido, mandou jogar aqueles 3 jovens dentro da fornalha de fogo. Ele mandou aquecer 7 vezes mais do que era o normal. Ali eles jogaram aqueles 3 jovens amarrando ali dentro. Mas aqueles jovens serviam um Deus que tudo pode. É o mesmo Deus que você serve. Às vezes Deus não te livra de você entrar na adversidade. Mas se Ele estiver com você, você vence todos os obstáculos que aparecer na sua vida. Jamais, jamais. Quem creu no Senhor e foi fiel à sua palavra, foi decepcionado. Todos tiveram vitória. Todos foram provados. Mas foi aprovado pelo Senhor. Glória a Deus. Eles foram jogados, amarrados dentro da fornalha. De repente o rei olha e vê 4 pessoas passeando dentro daquela fornalha. E ele disse, mas nós não jogamos 3 homens ali amarrados, e eu vejo 4 soltos passeando dentro da fornalha. E um é semelhante aos filhos dos deuses. Aleluia. Eles mandaram tirar os 3 jovens de dentro da fornalha. Nada aconteceu a eles, porque eles foram fiel ao Senhor. Eles voltaram. O povo de Israel voltaram para a sua pátria. Eles não aceitaram Jesus quando Jesus veio como Filho de Deus. Mas tem uma coisa, se uma coisa eles ficaram curados foi da idolatria. Quando eles foram curados da idolatria, aí Deus, agora meu filho pode nascer. Agora tem um povo que me serve. Glória a Deus. Outro homem que deixou o seu nome na história. É um exemplo para nós, o patriarca Jó. No capítulo 1 nós vamos encontrar a seu respeito que ele era um homem que tinha 7 filhos, 3 filhas. Era um homem que possuía muitas ovelhas, muitos bois, camelos. Era o homem mais rico do Oriente. E ele era temente a Deus, era um servo de Deus. Era rico, mas era crente. E tem pessoa que fala, não, o rico não pode ser crente. Pode sim. A pessoa só não pode ser avarento. Mas para ele ser avarento, ele não precisa ser rico, não. Tem muitas pessoas que é muito pobre, não tem nada e é avarento. O Deus que nós servimos, Ele olha o nosso coração, o que nós temos no nosso interior. De repente os filhos de Deus comparecem diante de Deus, e Satanás também comparece. Aí o Senhor Deus diz para Satanás, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E se você tem observado, tem visto o meu servo Jó, ele é um homem íntegro, correto e temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás falou, olha, mas o que o Senhor fez para ele, como ele não vai ser fiel? Ele é rico, tudo que ele quer ele pode comprar. Mas toca nele, tira o que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Deus permitiu que Satanás tocasse
nos bens de Jó. De repente, Jó perde tudo quanto possui. Aí ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. A fé de Jó, ela não estava pegada no que ele possuía. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, mas ele não perdeu a fé. De repente os filhos de Deus comparecem, Satanás vai também. Aí o Senhor disse para ele: olha, você observou o meu servo Jó? Embora você me incitou contra ele, mas ele permaneceu fiel. Aí Satanás disse assim, pele por pele, tudo homem dá pela a sua pele. Toca na saúde dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Deus permitiu, só não toque na sua vida, não tire a sua vida. Agora aquele homem rico, famoso, que era respeitado por todos, tem o seu corpo todo tomado de chagas. A Bíblia fala que é dos pés à cabeça. Jó sentou na cinza e com um caco de telha ele começou a coçar aquelas coceiras. A sua mulher olhou para ele e disse: você ainda mantém a sua integridade diante desse Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. Ele disse: olha como fala uma louca, assim fala tu. Irmãos, o que nós recebemos de Deus não tem preço. O que Deus tem para nós, o dinheiro não pode comprar. O que Deus quer fazer na sua vida, o diabo quer destruir. Ele põe na sua mente que não tem outra saída, que é só aquilo. Mas olha para o outro lado. Olha para o lado do Deus que você aceitou Ele como Salvador um dia. E não troca o que Deus te deu por nada deste mundo. Porque um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor nosso Deus. O que você está passando aqui é passageiro. Será que dá para chegar perto do que Jó passou? Mas com tudo isso, e Jó tinha uns amigos, se é que pode chamar de amigos. Quando chegou ali que viu Jó naquele estado, eles ficaram 7 dias sem abrir a boca, para ver a situação daquele homem. Lá no capítulo 42 nós vamos encontrar. Deus repreende aqueles amigos de Jó, porque eles falaram coisas que Jó não merecia ouvir. Jó estava apenas sendo provado pelo Senhor. Às vezes é a sua situação. E às vezes você quer jogar tudo para o alto. Entrar num caminho que depois não tem volta mais. Hoje ainda é tempo. Repense sua vida. Não deixa o diabo te destruir. Não deixa. A nossa comunhão com Deus, irmãos, nós não podemos perder ela. Nós não podemos ficar sem sentir a presença do Espírito Santo.
Perder a presença do Espírito Santo é muito triste. Quando isso aconteceu na vida de Davi, ele deu um desespero. Me tira tudo, Senhor, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Deus manda Jó orar para os seus amigos. Quando ele ora, Deus restitui tudo que Jó tinha em dobro. Ele foi provado e foi aprovado pelo Senhor nosso Deus. Abraão foi provado, mas foi aprovado pelo Senhor nosso Deus. Daniel e seus companheiros foram provados, mas também foram aprovados pelo Senhor nosso Deus. Os anos se passaram, o Senhor Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, deixou os seus discípulos e eles começaram a pregar a sua palavra. Apareceu um homem chamado Saulo. Era um perseguidor do Evangelho. Um perseguidor das pessoas que serviam a Deus. Aí agora você falou certo, misericórdia mesmo. Enquanto ele era Saulo, era misericórdia. Mas depois ele tornou-se um Paulo. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Ali ele tinha cartas, se ele visse alguém ali falando no nome de Jesus, se encontrasse algum discípulo, ele tinha autoridade para levar preso para Jerusalém. Mas no caminho ele ouve uma voz, alguém dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo cai por terra e pergunta: quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Depois daquele encontro, Saulo aceita Jesus como Salvador. E ele se torna agora perseguido por amor à palavra de Deus. É sobre Paulo que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Ao partir do versículo 17. E aconteceu que indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhava dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, e nos expõem costume que nós não é lícito receber, nem praticar,
visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aqui nós vemos Paulo e Silas, por amor à palavra de Deus, sendo perseguido, sendo açoitado, mandado para a prisão. Ali eles, com aqueles vergões na cacunda. A palavra de Deus nos diz no versículo que nós lemos, perto da meia-noite. Irmão, se tem uma coisa que eu gosto de ser pontual, é com o horário. Eu não gosto de terminar culto fora do horário. Não gosto. Mas a gente vê algo que deixa a gente triste. Às vezes passa 10, 15 minutos do culto terminar, a gente vê irmãos, levanta e vai embora. E antes de receber a bênção apostólica. E às vezes é os que chegam mais atrasados, é os primeiros que saem. Um pouquinho a mais, irmãos, na casa de Deus, não é desperdiçado. Um pouquinho a mais, se você puder ficar na casa do Senhor. Aqui é um local de bênção. É um lugar da gente receber as bênçãos do Senhor. Nós vemos aqui 2 homens. Foram açoitados, presos, amarrados num tronco. Mas mesmo assim, eles abriram a sua boca e começou a invocar o nome do Senhor. Às vezes, irmão, nós estamos passando uma luta. Eu não vou mais na igreja. Alguém me decepcionou, não vou mais na igreja. Alguém fez isso comigo, eu não vou lá mais. Não. Se alguém decepcionou você aqui, essa igreja aqui, ela é do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja é do Deus que você serve. Não deveria acontecer isso em nosso meio, não. Porque aqui é um lugar onde tem o Espírito Santo de Deus. É um lugar onde nós devemos viver em paz, em união com os outros. Porque nós servimos o mesmo Deus. Nós estamos preparando para ir morar numa mesma cidade. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E lá no céu tem espaço para todos. Que bom, irmãos. Que bom. Se Jesus voltasse agora e todos nós subíssemos para estar juntos lá nos céus. Que bom que seria. Mas tem pessoas que às vezes não se alegram quando o irmão recebe uma vitória. Se você age dessa maneira, irmãos, é tempo de você mudar.
Porque a Bíblia manda nós amar uns aos outros. Aqui tudo vai passar, mas o que vai permanecer é o amor. É tão bom, irmãos, viver em comunhão um com os outros. É tão bom, é tão fácil. Só a gente respeitar uns aos outros, como nós gostamos que os outros nos respeitem. Se eu tratar irmão Banizete como eu gosto de ser tratado, eu não vou maltratar ele. Se você tratar o seu vizinho como você gosta de ser tratado, acaba as questões. Mas nós estamos vivendo num mundo em que a paciência parece que anda tão curta. As pessoas agitadas. Pare. Aqui nós estamos de passagem. Nós não podemos, irmãos, ser reprovado pelo Senhor. Nós precisamos, irmãos, de ser aprovado. Precisamos de ser aprovado. Mas para sermos aprovados, nós precisamos de suportar as provações que vêm sobre as nossas vidas. Paulo Silas estava lá, todo espancado, ensanguentado, mas estava adorando ao Senhor, seu Deus. Adorar a Deus, irmãos, quando tudo está bem, é fácil. Tem um hino que fala que adorar o Senhor quando o celeiro está cheio é fácil. Mas nós precisamos adorar a Deus. É quando às vezes lá na sua despensa, o seu arroz está acabando. Às vezes a enfermidade bateu na sua porta. Às vezes as coisas não estão bem para você lá no seu lar. Aí não. Aí você não quer cantar e você não quer adorar a Deus. Mas é neste momento, irmãos, que Deus quer ouvir a nossa adoração. É nesse momento. Porque daí Deus vai olhar lá, meu filho está sofrendo, mas está me adorando. Está tudo difícil para ele, mas ele está com o joelho dobrado na minha presença, buscando a minha face. Perto da meia-noite, eles ouvem um trovão. Todos os presos são soltos. O carcereiro, quando viu aquilo, ficou desesperado, tirou a sua espada para tirar a sua vida. Paulo diz, não faça isto, porque todos nós estamos aqui. Aquele carcereiro foi salvo pelo testemunho de Paulo. Paulo era um perseguidor, mas aí agora ele passa a ser perseguido. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, olha o que este homem sofreu, irmãos, por amor da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, ao partir do versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. 5 vezes 40, 200, menos uma. Chicotada. Porque pregava a palavra de Deus. Porque anunciava esse evangelho que transforma vidas. E não pense, irmão, se você está fazendo algum trabalho para Deus, que o inimigo vai ficar satisfeito, que vai te deixar em paz. Não. Ele vai tentar te destruir. Ele vai levantar pessoas para tentar te desanimar.
Dos próprios judeus, seus irmãos, ele recebeu estes açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Naquela época já tinha, irmãos. Mas nós podemos ser melhor. Nós podemos fazer melhor. Tudo isso ele sofreu. Mas ele não desistiu de servir a Deus. Ele continuou fiel ao Senhor, seu Deus. Quantas vezes tentaram tirar a sua vida, como aqui está escrito, mas ele continuou firme. Quando ele está perto da sua partida, lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Agora, esse versículo aqui, irmãos, chama muito a minha atenção. Combati o bom combate. Acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Sabe, ele passou por tudo isto, por todo este sofrimento, mas ele não manchou as suas vestes. Ele continuou servindo a Deus com sinceridade. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui entra nós, irmãos, todos que suportam a provação, que venha a ser aprovado pelo Senhor. A luta, irmãos, ela é necessária para o nosso equilíbrio. Se a nossa vida fosse tudo às mil maravilhas, talvez nós estaríamos aqui nesta noite. Lá em Jó, capítulo 5, versículo 17, para a gente encerrar. Jó capítulo 5, versículo 17 ao 20, a palavra de Deus nos diz assim: eis que bem-aventurado é o homem, a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. É Ele quem faz. Aleluia.
Agora, Jó, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Provérbios 3, versículo 11 e o versículo de número 12. Nos diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Glória a Deus. Hebreus 12, 5 ao versículo de número 7. Já esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Se nós estamos passando por uma luta, irmãos, é para o nosso crescimento espiritual. Não desista da caminhada. Não olhes para trás. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.